Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Vem Segue-me da Escola Dominical. Considere visitar o site oficial da igreja para ter acesso a recursos incríveis que vão com certeza facilitar o seu estudo. No site oficial da igreja você também fica sabendo das notícias e do que acontece com a igreja em cada canto do mundo. Então, durante a semana nós lemos dos capítulos 23 ao capítulo 29 de Alma, e nós lemos muito a respeito das guerras que haviam entre os nefitas e os lamanitas nessa ocasião. Embora as guerras elas estejam presentes na maior parte das histórias do livro de Mórmon, as guerras não são o principal foco das aulas e por isso nós não vamos nos atentar a elas. Embora elas façam parte da história e por meio da história nós conhecemos o processo de conversão das pessoas, nós vamos tratar das guerras de modo mais simplista. Vamos falar pouco e vamos nos abordar ao fato das guerras apenas para explicar mais sobre o processo de conversão do povo. Então, durante a semana nós aprendemos muito, em especial sobre um povo que foi conhecido como antinefileíta. Era um povo que, após as pregações de 2 missionários, se converteram ao Evangelho e não desejaram mais praticar as tradições que haviam sido passadas a eles por seus antepassados. O processo de conversão é fundamental em nossas vidas. Sem a conversão, nós não estaremos firmes no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e nós não poderemos fazer com que mais pessoas se acheguem a Cristo por meio da conversão e por meio do seu Evangelho. O que nós podemos fazer após ser convertidos é exatamente o que relata esses capítulos que nós lemos durante a semana, que é sobre pregar o Evangelho, ainda que não por palavras, ainda que muito por exemplo. O Evangelho nos traz alegria. Nos capítulos que nós lemos durante essa semana, ou seja, do capítulo 23 ao 29, a palavra alegria aparece 24 vezes. Isso não é curioso, isso na verdade explica o fato de que a conversão está intimamente ligada com a nossa alegria. A partir do momento em que nós nos convertemos, nós vamos nos tornando pessoas melhores e vai ser nítido para as pessoas que estão à nossa volta vislumbrar a alegria que nós sentimos por sermos membros da igreja. É óbvio que o processo de conversão é um processo que muitas vezes pode ser lento e muitas vezes não vai ser fácil. Exige um real esforço de nossa parte, mas o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer com que essa alegria esteja presente em nossa vida, se assim nós o desejarmos. Devo supor, pelo que tenho lido, que um anjo de Deus caiu do céu. Tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Então ele disse a Eva: come do fruto proibido e não morrerás. Mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra e tiveram filhos. Diz a eles por que teve de ser assim. Se Adão não tivesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden, e não teriam tido filhos. Portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. Portanto, os homens são livres segundo a carne,
e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador e que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. O presidente Nelson, que é o atual presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele ensinou algo bastante íntimo ligado à alegria, que é sobre o processo de conversão. Veja o que ele nos ensinou. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus, e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda a alegria. Com certeza, todos aqueles que foram realmente convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo possuem alguma ou algumas experiências que demonstram alegria por viver o Evangelho. Há 2 semanas, depois de nosso último encontro, durante essas aulas virtuais, uma pessoa que assiste às aulas entrou em contato comigo, enviou minha mensagem e agradeceu pela aula que eu havia compartilhado. E algo interessante que eu aproveitei a oportunidade de aquela pessoa ter entrado em contato comigo para agradecer sobre a aula, eu aproveitei e perguntei a ela o que eu deveria fazer para tornar a aula um pouco melhor. Essa pessoa enviou meu feedback muito positivo. Ela falou que eu deveria falar mais sobre algumas experiências da minha vida nesse processo do Evangelho. E eu considerei o que essa pessoa me disse e eu vou aplicar a partir dessa aula. Então, seguindo a sugestão dessa pessoa que entrou em contato comigo a pedir para que eu contasse mais experiências pessoais que aconteceram na minha vida, eu vou contar uma que eu considero bastante especial. Quando eu fui missionário da igreja lá no Brasil, alguns anos atrás, nós tivemos uma experiência em um dia bastante interessante. Aconteceu que nós iríamos à casa do bispo naquela altura e enquanto nós saímos de casa para ir à casa do bispo, que não morava longe de nós, morava apenas algumas ruas à nossa frente, nós tomamos um caminho um pouco diferente para ir à casa do bispo. Aconteceu que nós saímos de casa e o meu colega missionário disse: Elder, nós vamos tomar esse caminho para ir à casa do bispo. Basicamente, nós íamos dar a volta e passar pelo centro antes de ir à casa do bispo. A gente ia perder por volta do dobro do tempo para chegar à casa do bispo, mas nós fomos na mesma. E o interessante aconteceu nesse trajeto. Enquanto nós íamos naquela avenida muito movimentada no centro da cidade, nós vimos um homem que passeava de bicicleta atirando-se à frente dos carros na avenida. Então, claramente nós vimos que aquele homem estava tentando se matar. Então, depois dos carros se desviarem do ciclista e de terem buzinado várias vezes, esse ciclista meio que se arrependeu e subiu para a faixa onde as pessoas andam, e nós tivemos nessa altura a oportunidade de contactar esse homem e conversar com ele. Nós falamos com ele: o que aconteceu? Você está se atirando aos carros, o que houve? E ele começou a contar um pouco da história dele. Ele contou que era uma pessoa com muitos problemas e que tinha muitos problemas na família, muitos problemas de saúde com ele. Ele sofria com algumas doenças sexualmente transmissíveis. E ele contou alguns relatos tristes sobre alguns acontecimentos recentes da vida dele. Então, naquela altura, nós pegamos o endereço dele, nós nos apresentamos como missionários da igreja, explicamos o que nós fazíamos, pegamos o endereço dele e marcamos um compromisso de visitá-lo para deixar uma mensagem sobre Jesus Cristo e sobre o plano de salvação. E aconteceu que nós visitamos naquela altura e mantivemos contatos frequentes com ele, convidamos esse senhor para a igreja, ele foi à igreja e, passado algumas semanas, ele tornou-se membro depois de ter sido batizado. Eu considero essa experiência bastante marcante porque me trouxe a oportunidade de ver como
o Espírito Santo ele age em nós de diversas maneiras. Então, naquela altura, o meu colega missionário ele foi inspirado pelo Senhor a tomar um rumo diferente do que o que nós costumávamos fazer para ir à casa do bispo, para ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que mais tarde foi convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa história é marcante e nos remete exatamente ao que aconteceu durante a leitura desses capítulos que nós lemos de Alma. Então, na altura, Amon e os filhos de Mosias, eles pregavam ao povo o Evangelho. Infelizmente, como acontece também hoje em nossos dias, nem todos se convertem. Mas aconteceu que muitas das pessoas naquela altura foram convertidas. E que é o foco central dessa aula, que é o povo chamado antinefileíta. Esse povo, que antes era conhecido como lamanita, eles ouviram as pregações e se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. A maldição que caía sobre esse povo já não existia e a conversão desse povo foi tão grande que um povo que era acostumado a batalhar e a guerrear e a fazer guerra contra seus inimigos, aceitou abrir mão de suas armas. Eles fizeram basicamente um grande buraco na terra, enterraram todas as suas armas, como diz a Escritura, profundamente, e a partir daquele momento não aceitaram mais pegar em armas para lutar contra os seus irmãos. Esse povo fez amizade com os nefitas e foi um povo muito industrioso e começou a prosperar. E algo bastante interessante que nós aprendemos desde os primeiros capítulos do livro de Mórmon é sobre ser instrumentos nas mãos de Deus. E sobre ser instrumentos nas mãos de Deus e sobre a alegria que nós podemos ter por partilhar o Evangelho, veja o que nós lemos no capítulo 29 de Alma. E eis que quando vejo muitos de meus irmãos verdadeiramente penitentes e vindo ao Senhor seu Deus, minha alma enche-se de alegria. Lembro-me então do que o Senhor fez por mim. Sim, ouviu minha oração. Sim, então me lembro de seu misericordioso braço que se estendeu para mim. E algo muito importante quando falamos sobre conversão é termos a distinção entre períodos. Nós lemos durante a semana esses capítulos e nós temos que ter em mente o período histórico em que nós tratamos da leitura e o período atual em que nós vivemos hoje. Isso porque naquela altura o povo vivia a lei mosaica, isto é, eles obedeciam à lei de Moisés. Hoje, depois da vinda do Salvador Jesus Cristo, nós vivemos o Evangelho segundo foi ensinado pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E embora o processo de conversão exigir de nós hoje, talvez da mesma forma em que exigiu daquele povo naquela altura, o processo de conversão tem que ser trazido de forma distinta, porque naquela altura convênios e tradições eram divergentes e eram diferentes dos que o que nós vivemos hoje. Na minha opinião, o processo de conversão do povo de Antinefileí foi maravilhoso. Aquele povo realmente se converteu. O processo de conversão deles foi tão grande que eles estavam dispostos a dar a sua própria vida em testemunho para aquelas pessoas e que ainda não estavam convertidas. As grandes perguntas que ficam são: será que realmente somos convertidos? O que existe hoje em nossa vida e que nos impede de realmente ser convertidos ao Senhor? Será que há alguma tradição ou alguma coisa que ainda estamos fazendo e que nos impede de ser realmente convertidos ao Senhor? E algo que está intimamente ligado com o processo de conversão é o conhecimento da verdade. Nós lemos lá no capítulo 23 de Alma que o conhecimento da verdade que foi passado ao povo por Amon e seus irmãos foi a base fundamental para o processo de conversão daquele povo. Ou seja, só depois que o povo aprendeu e conheceu a verdade é que eles se converteram. Infelizmente, hoje, alguns de nós ainda está preso a algumas tradições,
alguns ensinamentos errôneos que foram passados por nós, por meio de nossos pais, por meio do tempo, enfim. E essas tradições, esses ensinamentos errôneos, nos impedem, com certeza, de ser convertidos ao Senhor. Realmente, o Senhor é bondoso e amoroso e está disposto a conceder-nos as suas maravilhosas bênçãos. É preciso, entretanto, que nós façamos a nossa parte. Precisamos nos converter ao Senhor. Precisamos abandonar práticas ruins. Precisamos voltar nossos pensamentos ao Senhor e fazer o que Ele exige de nós. Nem sempre vai ser fácil, mas eu tenho certeza que é perfeitamente possível. Isso porque o Senhor nunca vai nos dar algo que nós não possamos vencer. Eu presto meu testemunho. Eu já recebi várias bênçãos do Senhor à medida em que eu me esforcei por obedecer aos seus ensinamentos. À medida em que eu fui me tornando mais convertido ao Senhor, foi a mesma medida em que o Senhor foi me abençoando. Eu pude ver a mão do Senhor em vários momentos da minha vida e eu tenho certeza que assim acontece com todas as pessoas que nós conhecemos, todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu presto meu testemunho que o Senhor é amoroso e que o processo de conversão nos faz melhores. Essa aula eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém.